Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Discípulos no Evangelho reportado por João. (21) de São João, Santo Evangelho de São João. Vamos ler, irmãos. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Assim, irmandade, como é sabido da irmandade, o Senhor escolheu naquela ocasião os seus discípulos, e Ele os escolheu a dedo, irmãos, como escolheu a cada um de nós. Andávamos nesse mundo como ovelhas sem pastor, e o Senhor então se apresentou na nossa vida. E os irmãos vão lembrar que o Senhor um dia usou até o barco de Simão Pedro ali na praia, para pregar para aquela multidão. E de repente ele olhou para Pedro, irmão, sem ainda conhecê-lo, sem Pedro conhecer o Senhor, né? Porque o Senhor já o conhecia, e falou para ele: lança a tua rede ao mar alto. Apanhasse alguma coisa? Ele falou: não, pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. O Senhor falou: então lança a tua rede ao mar alto e achareis. Eles, irmãos, eram pescadores profissionais, né? Destros ali já há muitos anos. Ele podia ter questionado, falado: mas eu já trabalhei, já limpei a rede, já lavei, vou voltar lá, não tem peixe. Aí ele falou assim: olha, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas agora pela tua palavra eu vou voltar lá e vamos lançar a rede. E eles subiram, irmãos, subiram no barco, voltou, lançou a rede, irmãos. Quando lançou a rede, eles tiveram que pedir socorro para outros barcos para encher de peixe, porque lotou aquela rede de peixe, aquele barco não cabia mais peixe. E quando Simão viu aquilo, irmão, Pedro viu aquilo, ele se apresentou diante do Senhor e falou assim para o Senhor: Senhor, ausenta-te de mim, quer dizer, fica longe de mim, que eu sou um homem pecador. Ele se alegrou tanto com aquele milagre, irmão, que ele viu que ele não tinha condição de ficar perto do Senhor.
O Senhor então, olhando para ele, irmão, disse assim: a partir de hoje serás pescador de homens, né? Aí, irmão, eles abandonaram a rede, o barco, tudo, e foi seguir o Senhor. E assim, irmandade, os irmãos sabem, o horário é pequeno, mas a trajetória de Pedro, acompanhando os discípulos, acompanharam o Senhor, viram tantos milagres, poder, maravilha, o Senhor ressuscitar o morto, limpar o leproso, dar vista para o cego, dar visão para o cego, dar movimento para o paralítico, tantos milagres, quantos multiplicação que eles viram, apalparam com as suas mãos. E aconteceu que o Senhor sempre dizia que ele ia ser morto, crucificado, ia ser julgado, condenado à morte, morte de cruz. E um dia, irmãos, Pedro, naquele trâmite do julgamento do Senhor, ele ia ser levado à morte de cruz, e ali eles ficaram esperando o resultado, né, do julgamento. E Pedro antes, irmãos, falou para o Senhor: Senhor, aonde tu for, eu irei. E o Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E, irmãos, e aconteceu isso daí, não foi? Ele estava ali, o Senhor estava sendo julgado ali, preso, e de repente alguém viu ele e falou: você é um deles. Ele: não, eu não sou. Correu para o outro lado. O outro falou: não, você estava com ele sim. E ele falou: não, eu não conheço. Terceira vez, alguém olhou: não, você tem as falas dele, você se veste como ele, você é um deles. Ele: não sou, não vi. Nisso o galo cantou. Quando o galo cantou, irmãos, o Senhor estava sendo conduzido pelos guardas. De repente o Senhor olhou de longe em Pedro, e o galo cantando, e Pedro, irmão, naquele momento o Senhor olhou nos olhos dele, como quem dizendo: eu não te falei que você ia me negar? Irmão, naquele momento, diz a palavra, Pedro saiu e foi chorar amargamente. Glória a Deus. E passou-se o tempo, o Senhor foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ressuscitou triunfante. As discípulas foram lá ver o Senhor já não estava no sepulcro, viram ali o anjo naquele lugar, e o anjo falou para elas: olha, ide, dizei aos discípulos que me encontrem lá na Galileia, e olha, diga a Pedro também que ele vá. Né, irmão? Irmãos, um recado ali especial para Pedro. Pedro não era discípulo? Ide, dizer aos discípulos que me encontrem lá, que eu vou aparecer para eles lá em tal lugar. E ainda deu uma ressalva: e olha, e diga a Pedro também. Os irmãos, imagina, irmão, quando Pedro recebeu aquela notícia: olha, o anjo apareceu para nós, aconteceu assim, ele não estava lá, já ressuscitou. E ele falou que era para os discípulos esperar ele, que ele vai aparecer na Galileia. E Pedro, ele disse o teu nome, e falou: olha, diga para Pedro que é para Pedro ir também. Glória a Deus. Irmão, por isso nós temos que vir congregar, irmão, porque a palavra ela toca na nossa alma, ela fala conosco, ela nos alimenta, ela nos alegra, ela levanta a nossa alma. E levantou ali a alma de Pedro, e Pedro ficou feliz com aquilo. Depois o Senhor apareceu aos discípulos e disse aquilo que já falamos aqui. Apareceu aos 11 e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O Senhor deu uma missão para eles, irmão, e mandou eles trabalhar na obra, e assim eles estavam indo, estavam lutando e anunciando a graça. O tempo foi passando, os dias foi passando, irmãos. Por isso, irmão, lembra, irmão, do dia que você batizou, como que você servia a Deus, a firmeza que você tinha, aquele contentamento, aquela felicidade, aquela vontade de servir ao Senhor com toda a tua alma. Não deixemos isso desgastar, irmãos, que Pedro, irmão, foi deixando, os discípulos foi deixando desgastar. E sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu isso daqui: o Senhor ausentou deles. Ele apareceu aquele dia, mas não apareceu mais. Os dias foi passando, eles não estavam mais ali com o Senhor.
E de repente a irmã fala assim, há quanto tempo que eu não sinto a presença de Deus, eu acho que eu vou deixar de ser crente, eu acho que eu estou desanimado, eu acho que o Senhor não está na minha vida. Irmão, nós temos que lembrar daquilo que o Senhor nos falou, provar e ver de que o Senhor é bom. E às vezes, irmão, o Senhor quer saber da nossa firmeza, da nossa valentia, do nosso desejo de servir a Ele. Então, irmãos, entrou em Pedro uma fraqueza. Ele lembrou lá dos velhos tempos, do barco, da rede. Ele disse aqui, estava ali junto ao mar de Tiberíades, estava ali todos os discípulos. Olha o que Simão vai dizer: vou pescar. O Senhor já não tinha falado para ele que ele seria pescador de homem? Que não era mais para ele mexer com aquilo? Irmão, será que tem alguém aqui querendo voltar para trás? Deixar, lembrando daquilo que você fazia lá antes, do velho homem. E Pedro olhou nele e falou: vou pescar. E olha, irmão, às vezes alguém não percebe, mas pela tua fraqueza você empurra outros com você. E os outros falaram: se você vai, se Pedro vai, o mais antigo aqui, nós vamos com ele também. E, irmãos, e foi todo aquele povo lá, os outros discípulos, tudo acompanharam ele, foi tudo pescar. E era isso que o Senhor falou para eles? Não, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, era para eles trabalhar na obra. Irmão, hoje o Senhor te fala aqui nessa noite: trabalha na minha obra, que eu trabalho por ti. Tem alguém aqui preocupado com as coisas ainda dessa vida? E o Senhor te fala: acabou o tempo das coisas dessa vida, busca o reino do céu e a sua glória, as demais coisas te será acrescentado, irmão. Vou pescar. E eles foram todos juntos. Irmão, e o Senhor apareceu ali na praia. Os irmãos sabem que Deus conversa com o sol, com a lua, com os peixes, com as aves, com a natureza, não é tudo dele? O Senhor estava ali na praia, irmão. O Senhor, certeza. O Senhor chegou ali na beira da praia e falou assim: peixes, sumam daqui. Peixes, saiam daqui. Mas os peixes. E os discípulos lá, e vira a rede, e joga a rede, e nada. O Senhor levantou-se, aliás, o Senhor passou ali cedinho, eles vendo, disse-lhe Jesus: pois. E eles não sabiam. Sendo já manhã, apresentou-se Jesus aos discípulos e disse, lá de longe, lá da praia, o Senhor gritou para eles assim: filhos, tem de alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Então o Senhor disse para eles: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Parece que eu já ouvi essa voz. Glória a Deus. Parece que um dia eu tive essa instrução. Parece que um dia Deus falou comigo. Parece que o que eu estou sentindo agora é a presença de Deus, irmã, é a virtude de Deus que vai te tomar aí, que vai lembrar você, ouvir a voz do Senhor, ouvir os conselhos do Senhor, andar nos preceitos da sua palavra. Aleluia, não mudou não, as coisas mudaram, está modernizando, tem isso, tem aquilo, não, o poder de Deus não diminuiu, nem a sua mão encurtou, irmão. Lançar a rede para a banda direita do barco. Vamos lançaram, já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Glória a Deus. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, olha, irmão, o cuidado aqui, ó. Quem que escreveu essa epístola, esse evangelho aqui? João. E ele dizendo dele, ele podia estar falando: então eu, a quem Jesus amava. Não, então aquele discípulo a quem Jesus amava. Um cuidado, irmão, quando Deus fizer alguma obra na tua vida, eu orei, eu fiz, eu fui, eu falei, não, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor que trabalhou, foi o Senhor que operou, glória. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quer dizer, era ele disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. E ali, irmãos, aconteceu que quando eles chegaram ali, já tinha peixe, comida, tudo prontinho na beira da praia. Agora, irmãos, o que o Senhor quer mostrar nessa palavra aqui é o seguinte: Pedro já tinha negado o Senhor, literalmente dizendo.
Não conheço, não sei quem é. Agora, quando Pedro, irmão, falou que ia pescar, ele negou o Senhor de novo. Então, irmãos, cuidado com as nossas escolhas. Às vezes o irmão fala assim, não, eu sou crente, não, eu sirvo a Deus, não, eu sou batizado. Isso é maravilhoso, irmão. Só que nós não podemos negar o Senhor nos nossos atos, nas nossas decisões, nas nossas vestes, no nosso modo de agir, no nosso modo de proceder. Pedro negou o Senhor de novo, indo pescar. E hoje o Senhor te pergunta, aonde você está, irmã? Irmão, aonde você está? Você está servindo o Senhor? Você é um homem crente? Se você andar pela rua aí, alguém pode apontar o dedo e falar, aquela mulher lá é uma serva de Deus, aquele homem é um servo de Deus, pelos teus atos, pelas tuas atitudes. Porque, irmão, não era para Pedro pescar, aquilo significava, irmão, uma desobediência. Pedro estava em desobediência. O Senhor tinha falado para ele, a partir de hoje serás pescador de homens, não te quero mais nesse mundo, não te quero mais nessa vida. Viu, moça, moço, o mundo não é para ti, o mundo não é para nós, irmão. O Senhor já nos arrancou de lá. Aquele que se fizer amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então era isso que o Senhor estava pedindo para Pedro, não te quero lá pescando. Aí o Senhor sentou com ele ali, irmão, tendo jantado, olhou para ele e falou assim, Simão, filho de Jonas, amas-me? E os irmãos sabem que Pedro sempre foi meio rapidinho, né? meio apavoradinho, e ele já respondeu, sim, Senhor. O Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, irmão, ele não tinha negado o Senhor 3 vezes? Então o Senhor já pagou uma nota promissória dele lá para trás. Segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Segunda vez, segunda nota quitada lá para trás, que tinha negado o Senhor 3 vezes. Simão, filho de Jonas, amas-me? Terceira vez, aí ele se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmão, você ama o Senhor? Irmão, você ama o Senhor? Trabalha na minha obra, seja crente, não descrente. Sirva o Senhor com alegria nessa terra, irmã. Deixa das coisas deste mundo, agarra na obra de Deus com carinho. Agarra nas coisas de Deus, irmã, não perca tempo mais. Glória ao Cordeiro de Deus. Foi essa a instrução que o Senhor deu para Pedro, irmão, para ele abraçar essa obra, para ele trabalhar nesse caminho. E ali, irmandade, foi a conversão de Pedro. Ali o Senhor converteu ele, porque o Senhor já tinha avisado ele, Pedro, quando você se converter, avisa os teus irmãos. E hoje, irmã, saia daqui hoje uma mulher convertida, um homem convertido, cheio das virtudes de Deus, cheio do poder de Deus. E Deus não foi com ele, irmão? Deus não mostrou o seu poder para ele? Mostrou, foi com ele, sinalizou a sua vida. Você quer que Deus abençoe o teu trabalho, a tua vida espiritual? Dedica nessa obra, irmão, se esforça. O Senhor vai abrir as portas na tua vida, como abriu para Pedro. Estava lá, Pedro e Tiago, subiram lá o templo da Formosa, Pedro e João, subiram, não foi assim? Quando estava lá, um paralítico esticou a mão, moço, dá uma moeda, dá um dinheiro. Às vezes o irmão reclama, Senhor, não tem dinheiro, meu salário está pequeno. Irmão, não viu contar que o servo de Deus começou do nada, o Senhor prosperou. O Senhor quer saber onde que está o teu coração. Chegou Pedro e João lá, Pedro, tem alguma moeda aí? João, tem nada, nós não temos nada, não tem nada para dar para o Senhor. Não tem nada? O que você tem no coração? Glória a Deus. Olhou para aquele paralítico e falou, paralítico, olha aqui para nós, fita os olhos aqui. E aqueles dois, irmão, sem nada, mas com o coração cheio das coisas de Deus. Irmão, ainda que você não tenha nada, ainda que você veio aqui até a pé para congregar, te diz o Senhor, vou te encher do meu poder, da minha glória. Foi lá,
Olhou o paralítico, fita os olhos aqui, olha aqui para nós. O paralítico olhou, achando que ia receber alguma coisa. Moço, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Na mesma hora o paralítico andou, saiu saltitando ali, glorificando a Deus. Então, irmão, aguarda que Deus tem muita obra para fazer na tua vida, viu, irmã? Na tua família, aleluia, onde você reside. Então somente dedica nessa obra, faça a vontade de Deus, apacenta os cordeiros de Deus, trabalha com alegria naquilo que Deus colocou no teu coração. Dá um bom, eu não tenho ministério, essa palavra não é comigo não, irmã. Dá um bom testemunho de uma serva de Deus, de um servo de Deus. O Senhor multiplicará as bênçãos na tua vida, e você vai ver o quanto que vale a pena servir a Deus nesse caminho. É o conselho da palavra. Deus seja louvado.